No vídeo de hoje, vamos tentar compreender o que a Igreja Católica tem a dizer sobre a clonagem. Várias questões, vale dizer, permeiam nossa cabeça sobre esse assunto tão delicado, já tratado nos filmes de forma exaustiva, apesar dos mais diversos exageros manifestados. Afinal, o que seria a clonagem? Seria uma ofensa grave a Deus se fosse para prevenir ou curar doenças? A clonagem é uma técnica que duplica um ser vivo, sem existir envolvimento de um casal. É uma forma de reprodução assexuada, que produz um novo indivíduo usando o DNA de uma pessoa. Após isso, pode-se criar um óvulo, que formaria um embrião, que seria então implantado em um útero. E o que seria um DNA? De forma simples, as moléculas de DNA contêm as informações necessárias para formar um ser vivo e também para que ele possa se reproduzir. Tal DNA pode ser encontrado no núcleo das células de plantas e de animais, inclusive nos seres humanos. Tais informações podem ser chamadas de genes. Cada molécula de DNA possui muitos genes que ditam as características físicas dos seres vivos. Existem dois tipos de clonagem. A reprodutiva deseja repetir um ser humano. Doando a célula de uma pessoa, pretende-se gerar outra geneticamente idêntica, sem relações sexuais para tanto. Com a terapêutica, pretende-se gerar com células-tronco, tecidos, órgãos ou outros componentes do corpo. Qualquer célula-tronco pode, em laboratório, produzir partes do corpo que seriam transplantadas no paciente sem rejeição. As células-tronco têm como principal fonte um embrião gerado especificamente para essa finalidade. No momento em que essas células são extraídas, o embrião morre. E aqui começa a complicação moral e a gravidade de tais atos. A comunidade científica, inclusive, já provou que um embrião é um ser vivo, portanto, matá-lo seria ato contrário às leis de Deus. Um ato pecaminoso e covarde, vale dizer. A Instrução Donum Vitae, publicada em 1987 pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa João Paulo II, determina as hipóteses de obter um ser humano sem nenhuma conexão com a sexualidade mediante cisão gemelar, clonação, partegênesis, devem ser consideradas contrárias à moral, enquanto estão em contraste com a dignidade tanto da procriação como da união conjugal. Padre Rubem Revelo, professor do Instituto de Bioética da Universidade Católica Argentina, afirmou que detrás deste experimento há um ressabio de eugenesia, quer dizer, de seleção dos seres humanos mais aptos em detrimento dos menos aptos. Por acaso, uma nova forma de escravidão. A clonagem humana é sinal de uma ciência sem valores, de uma sociedade desconforme que busca na ciência substituir o sentido da vida e da salvação. Ou seja, quando há clonagem terapêutica, obtém-se células-tronco e depois assassina-se um ser humano. Não existem outras palavras mais claras para mostrar o que realmente é feito. Tira-se uma vida humana para, quem sabe, salvar uma outra. Em nenhum sentido, os fins justificam os meios, ainda mais se os meios forem maléficos. Na segunda forma de clonagem, a reprodutiva, viola-se a identidade ímpar e singular de um ser humano, tirando-o da retidão de ser fruto de uma relação sexual entre o homem e a mulher. O homem está querendo brincar de Deus.
corrompendo a via natural da concepção humana. E ainda surgem argumentos falsos para tentar enobrecer tais atitudes. Muitas pessoas usam o seguinte sofisma: se o homem é capaz de clonar um ser humano, é porque Deus permite, ou é porque o homem pode fazê-lo. Esse argumento é diabólico e é usado desde os primeiros tempos, desde o pecado original, para tentar o homem a pecar. O homem pode matar, agredir, mentir, sem que isso seja lícito ou correto. Poder não é dever. A gente precisa ter esta consciência não somente nas grandes questões como essas, mas também naquelas que estão no íntimo de nossos corações. Deus nos dá liberdade para que façamos o que quisermos ou pudermos. Porém, criou um caminho todo especial para a salvação. E esse caminho não inclui ofensas à sua lei. Não inclui odiar, ter inveja, matar, ofender, mentir. Sobre a questão da clonagem, ainda temos um dado muito relevante. As estatísticas afirmam, inclusive, que mais de 90% dos animais clonados nasceram com alguma espécie de deformação, sendo a maioria deles sacrificados para abreviação de sofrimento. João Paulo II já fez um apelo para os cientistas não estenderem suas experiências aos seres humanos, visto que até o risco de geração de bebês defeituosos é enorme. O Jornal da Santa Sé, no dia 26 de fevereiro de 1997, pediu até que os Estados Unidos da América adotassem uma lei proibindo a clonagem. Precisamos ter essa compreensão enquanto cristãos. O ser humano tem o direito de nascer de forma humana e não em um laboratório. O ser humano precisa estar enraizado na história humana, fazendo parte dela. Sua vida é transmitida através das gerações, pelo amor dos pais. Filhos não podem se tornar, por exemplo, meras cópias de um pai ou de uma mãe. Vamos fazer o seguinte exercício. Imagine-se no lugar de um clone. Esta pessoa virá ao mundo como uma cópia de outro ser. Criará com certeza um íntimo mal-estar no clonado, inclusive, cuja identidade psíquica corre sério perigo pela presença real ou virtual de seu clone. É uma situação bizarra, desnecessária e completamente indigna. Deus confiou ao homem toda a criação, dando-o liberdade e inteligência para que, em seu discernimento entre o bem e o mal, possa traçar seus próprios fins. O homem deve escolher assassinar embriões, produzindo uma nova forma de violência e sofrimento, ou respeitar a subjetividade pessoal de todo ser humano e os limites da lei de Deus. O que um cristão deve fazer? O homem será, mais uma vez, arrogante para reduzir os próprios seres humanos a fontes de peças de troca, mesmo que fosse para a cura de doenças. Isto implica em uma desvalorização da vida humana capital. Quem escolherá quem deve viver, o embrião ou a pessoa doente?
quem? É uma completa insanidade, uma situação criada por meios artificiais e completamente contrários à dignidade da pessoa humana. O homem com a clonagem deixará de ser fruto do amor, mas fruto de uma indústria. Por isso, devemos dizer não à clonagem humana. A ciência pode progredir, mas não pode ser palco para o despotismo cientificista que substitui as antigas ideologias como por exemplo, uma ideologia que queria buscar uma raça ariana pura. O que há de diferente com a clonagem, que acabará por selecionar os indivíduos mais aptos? Pensem nisso. São muitos males, muitos crimes, muitos distúrbios. E ainda existem pessoas que não enxergam ou não querem enxergar o mal que a clonagem humana pode trazer. Enfim, o que vocês acharam sobre esta meditação vital, sobre um tema tão polêmico e importante? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.